seria pouco proveitoso a gente encontrar um único responsável para esse bom momento do Flamengo e achar que é só o Tite ou, por exemplo, que é só o De La Cruz. Quais são os jogos que verdadeiramente a gente vai olhar mais atentamente para poder julgar se o Flamengo está num viés de crescimento, se está estagnado, se está regredindo? Geralmente vão ser os clássicos. Cara, um jogo contra o Nova Iguaçu é até um jogo que vale a pena olhar com atenção, porque é um time que ele te impõe desafios, né? Mas, de maneira geral, a gente sempre vai olhar para os clássicos. E a gente teve, se eu não me engano, no Campeonato Carioca, a gente teve 5 clássicos, não foi isso? A gente jogou contra Vasco, Botafogo. Não, foram 4 clássicos. A gente jogou contra Vasco, Botafogo, Fluminense, nessa ordem, não foi isso? Exatamente, foi. Então vamos lá. Quando a gente olha para os clássicos, inclusive respeitando essa cronologia, né? Vasco, Botafogo, Fluminense, a gente percebe uma evolução ali flagrante do Flamengo. O jogo contra o Vasco, eu acho que o jogo contra o Vasco foi um jogo mais aberto, parecido com esse que teve agora do Nova Iguaçu, que era um jogo que era imprevisível o resultado. O do Vasco foi os dois times atacando e o nosso melhor jogador naquela partida, a gente vai lembrar que foi o Léo Pereira. O Léo Pereira foi o melhor jogador da partida ali, salvando 2 gols e fazendo com que a marca histórica aí do Flamengo e um recorde possível do Rossi seja atingido. E aí no clássico seguinte, a gente teve Flamengo e Botafogo. E aí eu acho que nesse momento a gente ainda tinha à disposição do Flamengo o Gerson. O Gerson acho que jogou esses 2 jogos. E nesse jogo do Flamengo e Botafogo, eu acho que o Flamengo jogou pior do que o Vasco, pior do que jogou contra o Vasco, quando a gente analisa o momento ofensivo do Flamengo. O Flamengo criou oportunidades contra o Vasco, a gente não criou tantas, mas criou algumas, criou o suficiente para fazer, sei lá, 1, 2 gols, mas ali a nossa efetividade, mais uma vez, prejudicou o time. E aí eu acho que quando a gente fala de efetividade, a gente pouco vai falar sobre evolução do time, a gente vai falar sobre uma evolução individual. Um jogador que estava com uma efetividade menor e aumentou, ele está evoluindo individualmente, tecnicamente, não taticamente. Pode ser que taticamente, por exemplo, o teu time agora está construindo chances tão claras que a efetividade do cara vai ser maior, porque agora o Flamengo está conseguindo levar a bola até embaixo da trave para o cara só empurrar a bola para dentro. Isso pode acontecer, mas não é o caso. E aí, contra o Botafogo, mais uma vez, quem muda a história do jogo é o Léo Pereira. O Léo Pereira faz um gol de cabeça, mas ali o Flamengo já estava começando a ter um pouquinho mais de controle defensivo. Ainda não era o ideal, mas já estava começando a ser menos atacado. E nitidamente isso foi a preocupação central do Tite nesse primeiro momento. Resolver os problemas defensivos do time. E para ele fazer isso, ele precisava também mexer taticamente nesse time. Só que aí, quando o Gerson sai, infelizmente por conta de problema de saúde, tudo isso fica muito mais fácil, porque um dos problemas que o Flamengo tinha era um desequilíbrio ali, até na transição defensiva. A recomposição era meio confusa ali, porque você tinha muito articuladores, e aí você começava a abrir mão de um Luiz Araújo, que facilita muito a vida do Varela. Inclusive, o Varela fala isso numa entrevista depois, se eu não me engano, acho que foi depois do Fla-Flu até, que ele fala que do primeiro Fla-Flu, né? Que o Luiz Araújo é importante ali para ele, para ajudar defensivamente, assim como a integração e a proximidade com os uruguaios também facilitou isso. E quando o De La Cruz vira um segundo volante, ele naturalmente vai ser ativado e vai ativar mais vezes os jogadores de defesa, porque ele vai estar muito mais perto desses caras do que ele estaria se ele estivesse jogando como ponta. O que também ajuda, de certo modo, a fazer o Varela subir de nível. E aí vem o primeiro Fla-Flu, o Flamengo controla bastante o jogo, o Cano não finalizou, assim como nesse jogo ele também não finalizou. Acho que nesse jogo ele até faz uma finalização meio bizarra de longe lá. Mas, pega mal demais na bola e manda pra longe. A bola tá aqui em casa. E aí o Flamengo começou a ficar muito mais consistente defensivamente. E aí ontem, cara, foi um jogo de completo domínio do Flamengo para mim, assim, foi um completo domínio em todos os momentos do jogo. Quando o Flamengo subiu a pressão, ele subiu em bloco compacto. Eu queria estar no estádio, cara, para ver isso acontecendo do estádio.
mas subiu, todo mundo conectado, dificultando a saída de bola do Fluminense, que é uma especialidade do Fluminense. O Fluminense bota o Ganso, o Renato Augusto e o Cano para fazer a saída de bola. É um time que precisa saber sair. Se você pega 10 jogadores de linha e tu bota 9 na entrada da área para poder sair jogando, tem que conseguir sair e vai conseguir sair. E mesmo assim o Flamengo por várias vezes conseguiu roubar essa bola ali. Existe um problema caso você coloque muitos jogadores ali para fazer a subida de pressão ali, para fazer a marcação-pressão, e você não consiga ser superado. Existe um problema? E existe, porque você vai começar a ter menos número para poder fazer a tua recomposição defensiva. Só que quando você também bota muito jogador lá na frente, para você passar a ter inferioridade numérica, o Fluminense também precisa trazer um monte de jogador. Então, quando essa bola supera as linhas de marcação do Flamengo alta, ele vai encontrar, sei lá, um jogador só do Fluminense na frente da linha da bola, 1, 2 no máximo. Então, até o ataque do Fluminense vai ter dificuldade, porque por mais que supere essa pressão gigante, o cara vai encontrar 1, 2 jogadores, e 1, 2 jogadores, dependendo de como tiver a tua linha de defesa, não é suficiente para criar uma chance claríssima de gol. A não ser que tu tenha um fenômeno ali, um driblador que passe por 2, 3 caras. Então, isso também funcionou bem. Outra coisa que o Flamengo fez foi construir tanto por fora como por dentro do campo. O Flamengo conseguiu jogar pelas beiradas, e aí a gente vai reconhecer que hoje os principais jogadores que fazem isso com mais competência são os pontas, então tá a importância de a gente ter os pontas ali. Ou eles constroem a jogada, ou eles ocupam aquele espaço, por exemplo, para deixar o Pulgar livre para cruzar uma bola na cabeça do Cebolinha. E também joga por dentro quando você tem o De La Cruz e o Arrascaeta com um pouco mais de liberdade ali jogando na entrada da área, na intermediária e ofensiva do Flamengo. Ontem o De La Cruz deu uns 3 ou 4 passes por dentro da zaga do Fluminense, cara, que, porra, coisa que a gente não tá acostumado a ver. Então, assim, ofensivamente o Flamengo também tá tendo muito repertório, inclusive em bola parada. A única crítica que a gente pode fazer a respeito da bola parada do Flamengo é a batida da bola parada, porque o Flamengo insiste em botar o Arrascaeta para fazer isso. Ele não é o melhor batedor. Concordo. Tá sempre indo na mão do goleiro, na maioria das vezes. Exatamente. Ele não é o melhor batedor, mas existe ainda uma pequena hierarquia que desconsidera um pouco a meritocracia, porque esse é um dos casos. Mas a gente também está conseguindo se desvencilhar disso aos poucos. Por exemplo, o último gol de falta que a gente fez foi o Léo Pereira, e em campo tinha um monte de jogador de linha, de ataque, que sabe bater na bola. Isso não significa que o cara saiba bater falta, mas sabe bater na bola, e mesmo assim, quem pegou a bola para bater foi o Léo Pereira, e ele foi lá e converteu a falta. Então, assim, aos poucos a gente está começando a se desvencilhar de micro egocentrismos ali. Isso é importante. E o vetor disso tudo quem é? É o treinador. Quando o treinador chega, por exemplo, numa coletiva como aconteceu ontem, e uma pessoa pergunta tentando estabelecer um paralelo entre família e elenco, e ele separa as duas coisas e fala, não, olha só, família é uma coisa, e aqui uma relação profissional é outra coisa completamente diferente. Aqui a gente precisa ter comportamentos profissionais. Isso não significa que a gente vai se devorar aqui dentro em nome da competitividade, vai ter lealdade, e essa lealdade ela precisa ser um efeito em cascata, e para ser efeito em cascata ela precisa vir de cima, e dentro do Flamengo quem faz isso é o treinador, e está conseguindo fazer isso muito bem. Então a gente começa a ver o time sendo muito mais coletivo. Tem alguns detalhes pequenos, cara, tipo a comemoração dos jogadores. Isso pode parecer besteira, mas não é, cara. Quando você vê um jogador, quando você vê um jogador que ele não participa tão ativamente de um triunfo ali, que é um gol, mas tu vê a efusividade que o cara comemora, isso traduz um certo espírito de unidade. Isso é importante, demais, cara. Então, isso é importante. Porque esse espírito de unidade vai fazer o Arrascaeta aos 42 do segundo tempo roubar uma bola com um carrinho. Roubou a bola do Arias, que é o jogador mais importante do Fluminense. Teve um lance, cara, que quem fez isso foi o Cebolinha. O Cebolinha acaba de roubar a bola, ele tá voltando pra ponta, ele passa pelo De La Cruz, o De La Cruz tá aplaudindo ele assim, ó. Tipo, falando, cara, é isso aí que a gente precisa fazer. E quando você tem o De La Cruz aplaudindo assim, isso é muito simbólico, porque ele é o cara que faz isso. Ele é o cara que tá indo lá atrás dando carrinho toda hora. Sim. E quando ele vê algum outro jogador fazendo isso, ele reconhece, o cara fala, não, cara,
Isso, o que eu tô fazendo é o que tu tá fazendo por mim aqui por 3 jogos. Então, assim, tudo isso, cara, são evoluções que tendem a desovar num sucesso esportivo, porque você está começando a ter maturidade tática, você está tendo o fator de convencimento do treinador em também aderir a esse plano de jogo, você está vendo jogadores se doando pelos outros jogadores, você está vendo jogadores entendendo que a responsabilidade defensiva não é só dos jogadores de defesa, assim como a responsabilidade ofensiva não é só dos jogadores de ataque. Então, assim, o jogo de ontem, ele traz todos esses elementos, e aí eu acho que seria pouco proveitoso a gente encontrar um único responsável para esse bom momento do Flamengo e achar que é só o Tite ou, por exemplo, que é só o De La Cruz. Porque pra gente é mais otimista, é mais empolgante a gente enxergar que isso, na verdade, é um trabalho de todo mundo, cara. Eu acho que é um trabalho de todo mundo.